E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Arthur e hoje eu tô trazendo mais um vídeo pra vocês da série Realismo 101. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre valores, um pouquinho sobre o que são valores, o porquê é importante estudar eles, como praticar e um pouquinho sobre manipulação, como você pode fazer chamar atenção em alguma parte específica no seu desenho ou na sua pintura só com valores. Vamos lá? Bom, pessoal, antes de começar a demonstração do vídeo que eu já gravei para vocês, eu queria falar um pouquinho sobre o que são os valores. Valores é basicamente o quão claro é a sua luz e o quão escuro é a sua sombra. É uma ideia meio difícil de pegar, mas eu vou fazer uma demonstração aqui rapidinha para vocês, que vai facilitar bastante o entendimento. Por exemplo, eu tenho aqui uma escala de preto e branco, certo? Ela vai desde o preto, preto mais escuro que tem, até o branco mais claro. Deixa eu abrir uma nova camada. Aqui, ó, o preto mais escuro e o branco mais claro de todos. Isso aqui é o máximo potencial de valores que você vai conseguir. É o preto e o branco. Numa pintura vai ser muito difícil você usar os dois, tá? Geralmente não se usa o branco e não se usa o preto nas pinturas. Mas é bom saber como é que funciona. Aqui vai ter uma escala então para vocês, do preto para o branco, certo? O branco, obviamente, é a sua luz e o preto, obviamente, é a sombra. Geralmente o que você vai usar numa pintura é só a parte do meio. É só geralmente, deixa eu mudar o brush. É geralmente daqui até aqui. É difícil as pinturas que você vai usar realmente tudo dela. Geralmente você vai usar só a parte do meio. E aí depende da sua pintura. Por exemplo, se você quer fazer uma pintura numa cena clara, uma cena de sol, você geralmente vai usar só essa parte aqui assim. Até as sombras vão ficar claras. Por quê? Porque tem luz em todo lugar. Se você quer fazer dentro de uma casa ou à noite, geralmente você vai usar só essa parte de baixo. E valores são muito importantes. Saber usar essa escala de preto e branco, essa escala de luz e sombra é muito importante para mostrar, para dar a ideia de realismo. Se você usa os valores errados, não fica bacana, fica parecendo uma coisa chapada ou uma coisa muito circular, fica muito escuro, muito claro, não passa a ideia que você queria mostrar. Eu vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, esse aqui é um exemplo de uma pintura que eu fiz. Essa pintura aqui da direita, deixa eu por aqui. Essa pintura aqui eu fiz há mais ou menos 2 anos atrás, quando eu estava começando a me envolver nesse mundo de pintura digital. Eu não tinha muita ideia de desenho, eu não tinha muita ideia de pintura. Quando eu estava começando a estudar, era uma das primeiras vezes que eu estava pegando o computador para pintar. E essa aqui eu fiz há 1 mês atrás, mais ou menos, enquanto eu já estava preparando esse vídeo para vocês, já estava estudando. Qual que parece mais realista para vocês? A da direita, essa mulher, ou a da esquerda? Obviamente que vai ser a da esquerda, obviamente que vai ser esse homem aqui, ele parece muito mais realista. E por quê? Aí eu fui analisar o porquê que ele parece mais realista. Será que são as proporções? Aí eu tava pensando aqui, eu fiz risco aqui no rosto, nariz, olho, nariz e boca. Pô, dela tá mais ou menos a mesma coisa. O que será que é? Será que é o estilo que eu fiz o rosto? Não, acho que não, o rosto também tá meio certo. A única diferença, não a única, mas a principal diferença são os valores. Esse aqui, do homem, eu soube trabalhar muito melhor a luz e a sombra do que ela. E como que você faz isso? Você transforma em preto e branco. Eu vou apertar Ctrl U, que aparece essa telinha, e tirar a saturação. Então eu tirei as cores. Olha como é que fica agora. Ela praticamente não tem mudança de luz e sombra. Se você pegar na escala aqui, ó, vou mostrar pra vocês. A luz mais clara dela é essa, a sombra mais escura é essa. Você vê como a diferença foi muito pouquinha? Você vê como a diferença na pele dela é quase nada? Não tem sombra no rosto dela. Então, não dá a sensação de volume. Pelo fato de eu não ter colocado a sombra certa, não parece que o rosto dela é redondo.
porque são os valores que fazem você saber o que é redondo, o que é quadrado. Sem essa sombra, você não tem noção, fica uma coisa chapada. Se você pegar no dele, ó, a luz mais clara tá aqui, a sombra mais escura, ó, lá embaixo. Você vê como é muito mais abrangente o range aqui, ele vem daqui de cima até lá embaixo. Então ele abrange muito mais. Eu soube trabalhar muito melhor nessa pintura do que na outra. Por isso que ela parece mais realista. A prática. Eu vou falar um pouquinho sobre a prática enquanto eu mostro para vocês esse vídeo que eu preparei aqui de um estudo exatamente sobre valores. Vocês podem ver que eu comecei ele do mesmo jeito que eu ensinei no vídeo passado sobre proporção, que se você não assistiu vai estar aqui em cima, merece ser assistido. Eu comecei do mesmo jeito fazendo as proporções e eu fui direto para os valores. Primeira dica de tudo, faz as suas pinturas em preto e branco. Não começa na cor direto, porque a noção de valores você vai pegar no preto e branco. É muito, muito mais difícil você aprender valores junto com cor. Fica muita coisa. Aí você não sabe se você errou na cor, você não sabe se você errou nos valores, na luz, na sombra. Fica muito complicado. Então começa fazendo pintura preto e branco, que você vai aprender muito mais rápido sobre valores do que se você fizesse na cor. Bom, essa pintura eu comecei colocando uma noção bem básica. Se vocês verem, eu pus um bloco só para sombra, e um bloco só para luz. Se vocês verem também, só dessa noção básica, já dá para perceber da onde está vindo a luz, qual é o volume, para onde está indo a sombra, e tudo isso é muito importante para falar sobre realismo. Porque quando você está falando de valores, você está falando de luz e está falando de sombra. Então, pelos valores, você tem que conseguir descobrir da onde que está vindo a luz, para onde que está projetando a sombra, qual a força dessa luz. Se vocês verem na imagem original, dá para ver que é uma luz sim, bem forte. Por quê? Porque ela está projetando uma sombra bem forte. Então, é uma luz bem focada. E tudo isso você tem que conseguir passar com a sua pintura. Esses estudos de panos, se você procurar estudo de tecidos, coisas assim, vocês vão achar bastante no Google. É bem interessante para estudar isso, porque tem bastante parte de luz, bastante parte de sombra, é uma coisa meio um pouquinho complicada no começo, sim, porque tem muitas formas, mas é bem legal de estudar. Vocês podem ver, por exemplo, nessa pintura que eu não estou escolhendo a cor direto da imagem. É outra coisa muito importante. Não seleciona o conta-gotas, clica na imagem e põe na sua pintura, porque desse jeito você não vai aprender a como usar os valores. Você tem que fazer isso com o olho, você tem que olhar e falar, será que isso está claro o suficiente? Será que isso está escuro o suficiente? Você tem que conseguir discernir isso na sua pintura se você algum dia quiser pintar de imaginação, não quiser só copiar. E tudo isso você vai aprender só fazendo. Se você escolher a cor direto na imagem original, você não vai aprender sobre isso. Essa parte eu acho que já passou a parte dos valores. A parte dos valores principais é ali no comecinho, quando eu estou começando a colocar. Eu vou até mostrar de novo para vocês aqui, ó. Mais ou menos nessa parte aqui, ó. Vocês podem ver que tava cinza, eu coloquei direto a sombra num bloco só. Coloquei depois direto a luz aqui, ó. Num bloco só, essa é a parte mais importante. Você já define aonde está a luz, aonde está a sombra, qual a força da luz e qual a força da sombra. Você, nessa parte, definiu o quão claro e o quão escuro a pintura vai. Vou mostrar agora o finalzinho para vocês. É um finalzinho... ficou uma pintura bem legal. É um estudo rápido. Foi um estudo de 40 minutos, se eu não me engano. Só isso já é suficiente para você aprender bastante sobre valores. Então você não precisa fazer estudos muito demorados. Eu quero falar um pouquinho sobre a prática também. Uma coisa importante é você não dar zoom na sua imagem. Por que você não deve dar zoom? Você deve pintar tudo sem zoom. Por quê? Repara uma coisa, quando eu dou muito zoom na imagem aqui, ó, a diferença aqui parece muito maior. A diferença de luz e sombra daqui, ó, parece muito grande, certo? Só na visão. Quando você vai ver mesmo, ela não é tão grande assim. Mas quando você está no zoom, ele parece uma diferença enorme. Então você fala, acho que tá bom já essa diferença, né? Na hora que você tira o zoom, pronto, fica chapado, fica uma coisa só. Por isso que na parte de valores você não deve colocar zoom, porque quando você está muito perto, qualquer diferença pequenininha que você colocar de valores já vai ser muito grande. Por exemplo, ó, tá vendo essa cor aqui do fundo? Eu selecionei ela, certo? Dá bastante zoom.
Se eu colocar um pouquinho mais escuro, bem pouquinho, olha o que acontece. Você já tá vendo uma diferença muito grande, certo? Você tá vendo uma diferença absurda já. Nossa, tá bem mais escuro. Mas na hora que você tira o zoom, cara, não é tão mais escuro assim. A diferença é minúscula. Olha aqui, a diferença que tá mexendo isso aqui, ó, é muito, muito pouquinho. Então você não vai conseguir passar o volume que você quer. Por isso que você tem que fazer as pinturas sem zoom. Se vocês verem essa demonstração, eu dou um pouquinho só de zoom nessa parte aqui, que eu quero colocar uns detalhezinhos, mas eu tô vendo ainda a imagem inteira, como um todo. Então eu tô tendo noção geral dos valores. Outra coisa de não dar zoom é importante, além de você conseguir fazer certo, é porque valores dependem da pintura em si. Ou seja, depende dos outros valores que você colocou na pintura. Então, se eu coloquei uma coisa muito, muito clara, eu vou ter que balancear minha sombra para ficar proporcional àquela situação, aquela sombra muito clara, entendeu? Se eu estou fazendo uma coisa muito escura, tipo a luz, a parte da luz aqui dele, eu já coloquei, por exemplo, se eu colocar a parte de luz dele já mais escura, tirar todos esses highlights aqui, ó. Opa. Certo? Tô escurecendo toda a parte que tá pegando luz dele. Se eu fizer isso, até um pouquinho mais dá pra fazer, ó. Eu vou ter que balancear como? Eu vou ter que deixar as sombras mais escuras. Se eu deixar as sombras mais escuras, eu vou conseguir balancear e continuar dando a sensação de profundidade que eu quero. Certo? Então ela é relativa, ela vai depender da pintura, ela vai depender do quão claro você quer fazer a luz. Se você quer fazer uma cena no sol, você vai ficar mais claro. Se você quer fazer uma cena durante a noite, você vai fazer tudo mais escuro. Então, tudo depende. Por isso que você não pode dar zoom. Porque se você der zoom, você tem noção de um pedacinho da pintura. Você não tem noção do todo dela e você não sabe como vai estar ficando. Outra coisa importante agora é a manipulação. O que é a manipulação de pintura? Eu posso usar, por exemplo, o Mike Azevedo. Não sei se vocês conhecem. O Mike Azevedo, ele é um artista brasileiro. Ele faz skins para Riot. Ele é um pintor excelente. E se você vê as pinturas dele, eu vou mostrar um exemplo bem bom das pinturas, que é essa aqui, ó. Essa aqui é um exemplo legal da manipulação dos valores. Vou diminuir ela para ficar inteira aqui. Aqui tá suficiente. O que eu quero dizer quando eu digo manipulação? Os valores são muito importantes para passar realismo e para chamar a atenção para alguma parte da sua pintura. O que ele queria chamar a atenção aqui? Ele queria chamar a atenção para a perna dele? Ou ele queria chamar a atenção para essa abóbora aqui meio maquiavélica e aí esse canto do rosto dele? Obviamente que é para isso aqui. Então o que ele fez? Ele colocou um contraste muito maior. Se você observar na escala de cinza, eu vou transformar isso aqui em escala de cinza de novo, porque é mais fácil para ver. Se você ver o contraste que tem a perna dele, abrir aqui para mostrar, a perna dele com o fundo é muito pouquinho, certo? A parte de trás aqui dele com o fundo é muito pouco. Agora, olha o que acontece quando eu pego essa parte de luz, que está aqui em cima, e a parte de sombra. Olha como ela pula para baixo. Olha o salto que ela está dando aqui, ó. Pá, deu um pulão para baixo. Essa diferença no rosto também, ó, a luz e sombra do rosto, olha como ela pula mais do que essa parte do fundo aqui. Essa diferença chama a atenção. O fato de você focar nessa parte, bater o olho e já perceber essa parte aqui, ó, esse brilho dela, e depois ver o resto, é porque ele soube escolher os valores muito bem. Ele soube aonde colocar a parte clara, aonde colocar a parte escura. E isso é um trabalho muito legal, é um exercício muito legal de manipulação. É você colocar assim, ó, vou pôr essa parte mais clara, essa parte mais escura, só para chamar a atenção da pessoa que está vendo a sua obra de arte. Porque a gente, como artista, não tem a obrigação de fazer exatamente igual é a vida real. Mesmo a gente fazendo aqui uma série sobre realismo, eu não acho que você deve fazer tudo exatamente como que é na vida real. Eu acho que você pode manipular um pouquinho sem quebrar a ideia de realismo, mas você pode manipular um pouco para chamar a atenção para certas partes da pintura. Isso é muito, muito, muito interessante.
Por último aqui, uma coisa que eu não fiz no último vídeo, mas eu queria fazer nesse aqui, é passar um exercício para vocês. Um exercício seria o seguinte: pega um rosto, escreve aí portrait, né, que é retrato. Eu vou deixar esse site que eu uso aqui na descrição, porque ele é muito, muito bom. É um site que tem aleatórios, retratos aleatórios. Clique em random, vai aparecer algum retrato aleatório. Copia algum, o primeiro que sair, o segundo, quantos você quiser. Quanto mais você fizer, mais rápido você vai aprender. Tá? Esse é um detalhe importante. Então, se vocês estudarem bastante, cara, em uma semana vocês estão dominando já isso. Copia ele, coloca ele em preto e branco, porque cor, como eu disse, não é bom para você aprender valores. E depois o que você faz? Você tenta simular os valores dele, só que tenta dividir em 3 valores no máximo. Isso é importante, por quê? Porque você vai ter que comprimir as sombras, comprimir a luz e transformar em só 3 valores. Uma luz, sombra e o tom médio, né? Que é onde tem a transferência. Claro que vai ficar uma coisa mais quadrada, mas é muito legal. Então você define aqui, ó, eu acho que a sombra dele tá mais ou menos nisso aqui. Você já põe a sombra aqui do lado. Eu acho que a luz que tá pegando aqui no rosto dele não é tão clara. Eu acho que tá mais ou menos aqui. Você põe a luz, ó. Mal dá pra ver, né? De tão clarinho que é. Então você pega, por exemplo, a luz, a sombra, pega um tom médio dela, vai estar aqui mais ou menos, e põe no meio. E aí o que você faz? Você tenta definir ele só com poucos valores. Por exemplo, ó, tem essa sombra principal aqui no rosto dele. O rosto dele puxa pra cá. Não precisa ficar perfeito, porque essa parte é só pra estudar, é só pra ver como que tá funcionando os valores dele, que parte tá clara, que parte tá escura. Não precisa ficar perfeito, é só definir mais ou menos como é que tá. Porque quando você aprender a fazer isso, quando você aprender a definir a luz e a sombra, você juntar com as dicas de proporções que eu dei para vocês no vídeo passado, você vai conseguir fazer uma pintura muito, muito mais realista. E esse é o foco dessa série, não é mesmo? É aprender a pintar realista. Com isso aqui você vai definir bem os planos do rosto. Você vai definir bem, ó, o que é luz, o que é sombra, o que tá pegando luz, o que tá pegando sombra. E você tem que tomar cuidado, como eu falei, é sempre uma comparação, tem muita coisa que te engana. Essa parte no queixo aqui, eu tenho a sensação de que ela é muito mais clara do que eu coloquei. Eu tenho a sensação que eu devia ter colocado uma parte de luz nela, e não esse tom médio. Mas, na hora que você vai comparar ela com a luz mesmo, ela não é tão clara assim. Ela só parece mais clara porque ela tá no meio da sombra, então ela tá no meio de uma parte mais escura. Esse é um dos exercícios que eu quero passar para vocês. É um exercício bem bacana para estudar, vocês vão aprender bastante. Eu, pelo menos, fazendo esse exercício, aprendi muito. Ele é bem simples de se fazer, tá? Não é uma coisa complicada, tanto que vocês estão vendo que eu estou fazendo bem rápido mesmo. É uma demonstração para vocês assim de segundos. Vocês podem tomar o seu tempo, vocês podem tomar mais tempo nele. Quanto mais vocês se dedicarem, mais vocês vão aprender, obviamente. Mas não precisa ser uma coisa que vocês vão gastar o dia inteiro produzindo, que nem seria uma ilustração completa, sabe? Não precisa ser isso. Você vê que com poucos valores aqui, ó, eu já tô conseguindo passar a sensação de como que tá a foto, né? De como que a foto tá se comportando, qual a parte de luz, qual a parte de sombra. Eu já tô conseguindo passar o volume. Então você sabe que a luz tá vindo daqui de cima, assim, tá pegando nessa parte. Você sabe que aqui, por exemplo, como não tá pegando luz, tá mais escuro. Isso é um exercício bem legal de fazer, é um exercício bem bacana. Vocês vão aprender muito fazendo ele, eu garanto para vocês que vocês vão aprender. E depois de fazer isso, aplica aquilo que eu falei no vídeo anterior sobre proporção. Então faz um estudo de proporção sobre alguma foto. Pode ser essa, pode ser qualquer uma que vocês peguem em qualquer site. E nessa proporção divide em valores, em 3, 4 ou 5 valores no máximo. Vocês vão ver que isso já vai fazer seu desenho ficar muito mais bonito. Eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Eu achei bem bacana fazer esse vídeo, aprender a fazer exatamente isso aqui, a dividir em poucos valores. É uma coisa muito importante, uma coisa que eu dou graças a Deus que eu fiz esse vídeo, eu aprendi isso. Porque vai me ajudar muito mais pra frente na minha carreira como ilustrador.
E é uma coisa que você não pensa muito, sabe? Muitas vezes eu sentava e eu começava a pintar mecanicamente, começava a copiar praticamente a foto, e isso não vai te ajudar a aprender muito. Isso vai te ajudar a copiar, lógico, você vai ficar muito bom em copiar foto, mas não vai te ajudar a fazer desenhos de imaginação. Você precisa sentar um pouquinho, parar, respirar e prestar atenção no que você está fazendo, converter ele em métodos mais fáceis para você fazer uma coisa que fica legal, para você fazer uma coisa que fica bacana e você aprender mais. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, dá um like aí embaixo, que vai me falar, dá um like, uns likes se vocês gostaram ou não gostaram, né? Que vai me falar um pouquinho sobre o que vocês estão achando dessa série, tá? Outra coisa, se você tem qualquer dúvida relacionada com o assunto que eu tô falando no vídeo ou em vídeos anteriores, se vocês fizeram algum exercício e querem que eu ajude a dizer se tá bom ou se tá ruim, é só me mandar uma mensagem na minha página do Facebook aqui embaixo. Entra ali, me manda uma mensagem que eu vou com certeza responder, ou comentar nos vídeos aqui também, que com certeza eu vou responder todos vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. O vídeo vai ficar por aqui, eu não consigo parar de pintar porque eu gostei do resultado que tá ficando isso aqui bem simplesão. Então eu não tô conseguindo parar de pintar. Mas o vídeo tem que ficar por aqui. Muito obrigado por ver e até mais!